SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. Floripa em Foco ao vivo com o SINT, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, toda quarta-feira a partir das 2h30 da tarde. E é sempre um prazer recebermos o atual coordenador estadual do SINT, o professor de História e de Filosofia, Luiz Carlos Vieira. Bem-vindo, professor, tranquilo? Obrigado, Silvio, mais uma vez aqui na Floripa, TV Floripa, Floripa em Foco, e conversando com vocês sobre educação, sobre as questões aí pertinentes à educação do Estado de Santa Catarina. Não só de Santa Catarina, né? Agora também Sim, temos outra do discussão Brasil, né? Ampla, vamos ampliar esse debate. E vamos aproveitar e chamar a atenção já do telespectador e internauta eleitor, né? Para que pense seriamente para quem vai apertar os botõezinhos, né? Porque essa é a nossa oportunidade de participar, né? Essa é a tal da democracia que tanto se fala, né? Então é a hora de participar, porque quem não participa, já dizia quem? Platão, de que quem não participa vai ser administrado, vai ser governado pelos maus, né? E será que a gente pode esperar muita mudança para essa eleição, professor? Ou vai ser uma coisa passo a passo, um processo? Qual a sua expectativa assim, de mudanças, tanto na eleição presidencial, quanto estadual, quanto à educação? Bom, Silvio, nós estamos vivendo um momento eleitoral e a gente tem que falar sobre isso, né? E alguns candidatos, a gente percebe na mídia e também nas suas propagandas eleitorais, no horário eleitoral gratuito, né, as menções com relação a esse setor, o setor da educação, tanto em nível nacional quanto estadual. E, de modo geral, falando de uma maneira geral, a educação, ela continua sendo apenas discurso, né? Só discurso. Discurso, e muito discurso, e na prática com vários problemas, né? Como tem outras áreas também, mas a educação, que todo mundo se alardeia, que é o principal, é o pilar da nação. Pilar e etc., a gente percebe que fica apenas nos discursos. Temos visto aí, em relação ao mundo e às várias pesquisas, estatísticas feitas, que a educação no Brasil ela melhorou, que em Santa Catarina também melhorou, né, dos dados apresentados. As pesquisas são ótimas. São ótimas, elas trazem aí bastante positivo. Tivemos, assim, alguns avanços, né, a gente não pode negar isso, né, porque onde nós tínhamos pouquíssimos, né, nas últimas décadas aí, principalmente depois da abertura democrática, depois da ditadura militar, a gente percebe o quanto que a educação evoluiu no Brasil, né, nesses últimos anos. Mas é uma pressão da população, é uma necessidade que o próprio mundo, né, o planeta vai criando com relação a isso, e nós conseguimos avançar sim. No Brasil, né, só um exemplo tranquilo aqui, nós que tínhamos uma universidade federal em Santa Catarina apenas na ilha, né, hoje já conseguimos ampliar até Chapecó, com curso de medicina, né, a Universidade de Fronteira Sul, etc. Mas quantos cursos técnicos também foram criados, quantas escolas técnicas federais também, que era proibido nos governos anteriores, né, até por decreto de realmente... Tinha decreto proibindo a construção. E nessas últimas décadas aí foram são centenas, mais de 100 criadas no Brasil todo. Santa Catarina se disseminou por vários municípios, desde Aranguá até o norte, do litoral até o oeste. Então, quer dizer, é pouco ainda. É pouco ainda pela demanda que nós temos reprimida nesses anos todos, né, Silvio? Mas teve avanço sim. Mas uma das questões que nós queremos discutir e queremos aqui até mencionar é com relação ao Plano Nacional de Educação, né? Que foi recentemente elaborado. Que foi aprovado, né, no dia 25 agora de junho, de 2014, é a Lei 13.005, né? Que é o Plano Nacional de Educação, que trabalha as 20 metas da educação. Para uma década, 10 anos. Para 10 anos, ou seja, até 2024. Né? As metas que trabalham, são usadas as metas, elas foram construídas, né, a partir
das conferências de educação, né, o CONAI, sim. E pena que o nosso Congresso Nacional é muito moroso, né, desde 2011 até agora, para ser aprovadas, e ainda aprovadas de uma forma que nós, os trabalhadores de educação, não concordamos, né, com muitos pontos, né, porque elas foram alteradas, né. No Congresso, na hora de votar, alteraram alguns pontos fundamentais no nosso entendimento. Então nós temos várias críticas ao PNE diante do projeto inicial, né, que nós tínhamos como trabalhadores de educação em Nível Brasil. Mas infelizmente o Congresso Nacional é composto de várias forças políticas, né, e cada força política tem suas tendências, tem o seu campo de atuação. E os trabalhadores, poucos representantes. Pouco representante efetivamente no Congresso Nacional. Há outras forças que não são majoritárias no país, mas no Congresso. Né? Aí, só um exemplo, o Congresso Nacional é formado por sua maioria por deputados e deputadas congressistas que defendem o empresariado. Né, que defende o empresariado. Nada contra defendê-los. Não, sem dúvida nenhuma. Constituindo. E aí, obviamente, pesa mais, né, aqueles que, a maioria que tem lá. Então, um dos debates que nós temos feito aí é essa questão, por exemplo, que é consenso de todos, que é a universalização, né? A universalização da educação infantil, da pré-escola, para crianças de 4 a 5 anos, né? E nós estamos lutando aí para de 0 a 5 anos, né? Porque o trabalhador precisa de creche, né? Precisa também de educação. 0 anos já é gente também. Com certeza. De que idade a que idade já é obrigatório? As pré-escola, a educação infantil na pré-escola, ampliar aí de 4 a 5 anos de idade, né? Quer dizer, a oferta de educação infantil e creches atender no mínimo aí 50% das crianças até 3 anos e até o final da vigência do plano, que eu penso que é muito demorado. Daqui 10 anos, né? Já vão deixar de ser crianças lá. Não, e não é só isso. É que nós temos uma discussão da questão demográfica, né? E não está crescendo, né? A previsão que se tem é que daqui 10 anos nós vamos ter a metade do crescimento do número de nascimentos que nós temos hoje. A taxa de natalidade está diminuindo. Está diminuindo. Então, quer dizer, nós temos que ser mais ousados, né? Quer dizer, é universalizar, mas universalizar já. Né? É investir já. Então, essa é uma discussão. E depois desse investimento tem outros desdobramentos, né, Silvio? Que é uma das questões que nós vamos discutir posteriormente, nas outras metas, que é a questão da educação pública. Né? Então, nós, enquanto sindicato, fazemos a defesa da educação pública, de qualidade gratuita, para todos. Sim, né? Universal, né? Que é um último ponto. Universal, gratuita, pública, laica e nessa linha. E de qualidade. E aí o que ocorre? Nós tivemos aí essa discussão e a palavrinha, por exemplo, pública foi tirada, né? E por quê? Porque teve, obviamente, todo um debate que o investimento da educação não é só da educação pública. Né? Eles querem investimento da educação privada. Para todos, né? Para todos, não só privados, filantrópicas e assim vai. E isso, para nós, nós queremos que a educação seja feita pelo Estado. O Estado deve ser o propulsor do investimento, deve priorizar o investimento, cobrar, avaliar, para podermos ter como avançar também, né? Como os outros países fizeram, né? Como outros países, a exemplo da China, a exemplo da Coreia e outros países fizeram, assumiram e hoje a gente vê que são referências na questão educacional. Como a Finlândia, né? Exatamente. Que é um paíszinho, né, cheio de neve, uma população minúscula, mas que investiu pesado e seriamente na educação. Então, e hoje a Finlândia tem um dos maiores produtos internos brutos per capita e é uma qualidade de vida assim, excepcional para um país daquele tamanho. Parece que não há efetivamente o desejo dos nossos governantes de investir seriamente. Parece que estão atrelados ainda ao acordo MEC-USAID, que foi feito na sombra da ditadura lá em 1968. MEC-USAID. Vá procurar no Google o que é isso. Então, e justamente isso, parece, e as avaliações e os dados também, vêm nessa linha. Né? Então, é óbvio que vindo só nessa linha do que traz a discussão lá,
nós estamos sendo pautados, né, entre aspas, pautados por mesmo, interesses terceiros. Por terceiros, né, e de interesses internacionais, obviamente, né? E aí dos países imperialistas que estão colocados aí. Mas, enfim, o outro grande problema também, Silvio, é sobre a questão do diagnóstico, né? Então, no Brasil, nós não temos um diagnóstico preciso de como está a educação. De como está realmente a educação. Nós temos aí discussões que nós fazemos enquanto entidade sindical sobre a condição dos trabalhadores, sua formação e etc. Mas falta-nos dados, por exemplo, sobre os municípios. Não tem uma coleta sistematizada. Exatamente, de dados. não sistematizada. Então é um problema. Outra discussão é também pertinente às políticas da Lei de Responsabilidade Educacional. Quer dizer, eu estou colocando aqui essa palavra, Lei de Responsabilidade Educacional, porque nós vemos aí, por exemplo, Santa Catarina, com 25 anos depois da Constituição, a obrigatoriedade da implementação do artigo 212, que é cumprir os investimentos da educação. 25% do orçamento nunca do foi Estado. Cumprido, né, que a gente já discutiu aqui nesse programa várias vezes, e que o Tribunal de Contas, através do parecer técnico, várias vezes já alerta e apresenta os dados. A Assembleia Legislativa continua aprovando as contas do governador sem ter investimentos na educação. Fazem ressalvas, né? Exato, ressalvas, de ano para ano, recomendações e assim por diante. E a gente percebe que não há mesmo esse compromisso. E aí, voltando para a discussão dos candidatos, né, que a gente percebe nos programas e também na mídia, onde eles expõem os seus pensamentos, dá para perceber claramente o que cada candidato quer. Né? Então, nós temos aí, se podemos assim subdividir, né, Silvio, também sem um estudo mais aprofundado, mas o pensamento dos candidatos. Os candidatos da direita, que estão no poder, que estiveram no poder, que foram parceiros desses que continuam no poder, eles têm a mesma perspectiva, e para a categoria não é a perspectiva boa. Por quê? Porque ele diz claramente que não tem condição de resolver os problemas que nós há muitas décadas viemos reivindicando. Não tem como resolver? Segundo o atual governador e candidato à reeleição, né, os outros candidatos que também já estiveram no governo e hoje são candidatos, né, que foi inclusive o secretário de Estado da Educação, sim, não tem uma perspectiva de resolver, não tem a vontade política de resolver. Vontade política de resolver. Então, por exemplo, a descompactação da tabela salarial, que desde 2011 nós estamos brigando, depois da greve, teve toda a discussão do achatamento da nossa tabela, a não aplicação do piso na carreira, a não implementação de 1/3 de hora de atividade na jornada. A implementação do piso. O discurso é muito superficial, né, sobre essa discussão, sobre essa questão, muito superficial. Não diz como vai fazer, não diz como pretende fazer, só diz que não dá para ser feito de forma imediata, que tem que ser feito de forma paulatina, aos poucos. Mas eu quero dizer que se nós não tivermos realmente um investimento na educação e assumir como prioridade esses pontos, nós não vamos conseguir resolver o problema da educação. Quer dizer, os problemas da educação não se resolvem todos também, né? Não vamos se iludir. Mas se não se debruçar seriamente... nós não vamos conseguir, Silvio. Então, por isso, é um problema. Nós sabemos que a mobilização social, não só no estado de Santa Catarina, mas no Brasil, ela permitiu que nós chegássemos a esse ponto na questão da educação. Nós estávamos discutindo o aumento de 7% do PIB, né, de 7% para 10% do PIB na educação, e o nosso sindicato sempre defendeu a categoria que o investimento é já, dos 10% do PIB já na educação. Vão aumentar paulatinamente. Aí a discussão, o que passou, né? O que passou, Silvio, é que vão investir 10% em 10 anos, né? Então, quer dizer... Defasado também, né, tem que ver toda a questão da defasagem, toda essa discussão. E outra questão, nós queríamos a questão dos royalties do petróleo, né, que 100% fosse destinado para a educação, e o que foi aprovado? Né? Foi aprovado, óbvio, também sabemos a dificuldade da saúde e tal, mas 75% para a educação, 25% para a saúde. E o grande problema é que cada estado e cada município também pode destinar os royalties que recebe
para a questão educacional aquilo que ele tem prioridade. E em Santa Catarina não vi nenhum candidato a governador se pronunciar com relação a isso, a não ser um candidato que, através de um projeto de lei que esteve tramitando na Assembleia Legislativa e foi rejeitado logo de início na Comissão de Constituição e Justiça, que destinava os royalties do petróleo de Santa Catarina para a valorização dos profissionais da educação, ou seja, no salário, na implementação do salário do magistério público da rede estadual de Santa Catarina, né? E que falou sobre isso, Esse projeto foi arquivado, mas um único candidato se colocou se pronunciou dizendo que não, eleito, vai utilizar os royalties para a valorização dos trabalhadores da educação, vai colocar esses valores aí no vencimento de cada trabalhador e trabalhadora. Então, portanto, são várias questões, Silvio, que sem mobilização da categoria, sem mobilização social e sem a sociedade entender que a educação ela tem que sair do discurso e ir para a prática, né, e depois ajudar a cobrar. Certo. Cidadania, né? Cidadania, nós não vamos conseguir avançar. Né? E antes de irmos para o breve intervalo, professor Luiz, para nós, né, que somos acostumados a fazer o que se chama análise de conjuntura, né? Avaliar o que espírito tem a notícia, quem escreveu, para quem se endereça, o tipo de discurso, se é uma coisa apoiadora, se é uma coisa crítica, a gente sabe fazer análise de conjuntura. E olhando as propostas dos candidatos, fica muito claro, né, o que eles têm por trás. Quem está falando seriamente, como por exemplo o senador Cristóvão Buarque, que dedica a sua vida, né, à educação, de outros aí, né, que tratam a educação como um mero palanque eleitoral, né? Professor Luiz Carlos Vieira, coordenador estadual do SINT, o Sindicato dos Professores no Ensino Público aqui de Santa Catarina, no Floripa em Foco do SINT, toda quarta-feira a partir das 2h30 da tarde. E vamos ao nosso tradicional intervalo e já voltamos na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. O que você faria se tivesse 4 horas livres a mais por semana? Dedicaria ao estudo. Fazer um curso profissionalizante. Fazer uma pós-graduação no final de semana. Me dedicava à minha família, à minha casa. Reduzir a carga horária e permanecer o salário. Aumentaria a quantidade de emprego. Eu quero que eles votem essa lei. Vota aí, galera. Vocês têm obrigação de ajudar o trabalhador. Jornada de 40 horas semanais sem redução de salário. Esse projeto precisa ser aprovado na Câmara e no Senado para virar lei. Reduz para 40 que o Brasil aumenta! Olhando desse ponto de vista, o que está acontecendo no Brasil? Toda notícia depende de quem conta. Assine Brasil de Fato. Uma visão popular do Brasil e do mundo. SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. Floripa em Foco com o SINT, ao vivo, toda quarta-feira a partir das 2h30 da tarde e com reprise na quarta-feira, exatamente às 22 horas. O Floripa em Foco é um programa ao vivo à tarde, 2 horas de Floripa em Foco por dia, e todo dia, das 10 à meia-noite, é reapresentado. Nesta semana estamos conversando com o coordenador estadual do SINT, o professor Luiz Carlos Vieira, que estamos fazendo aqui uma bela e profunda análise, né, do Plano Nacional de Educação, que foi aprovado, nem fez aniversário ainda, né, foi aprovado em 25 de junho, agora de 2014, a Lei 13.005,
Já tem lei pra caramba desse país também, né, professor? Sim, sem dúvida. E então, esse Plano Nacional de Educação se predispõe, né, a planejar os próximos 10 anos, até 2024, o que será feito, quanto, né, no campo da educação. E tem alguma responsabilidade assim para os estados? O Plano Nacional de Educação já aponta para planos estaduais de educação, por exemplo? Nós temos aqui no estado de Santa Catarina um plano que, na minha opinião, foi bastante discutido democraticamente, começou nas escolas, depois foi para os municípios, depois teve os seminários macro-regionais e depois teve o seminário estadual, que em 2002 foi discutido, foi tirado as metas e linhas do plano. Em 2002. Para participar da Conferência Nacional de Não, Educação? em 2002. Era um plano, né, estadual de educação para aquele período. Mas esse plano nunca chegou a ser votado. Ele foi engavetado na Assembleia Legislativa e, portanto, nós estamos aí com mais de 10 anos sem nenhum plano nesse estado. Está sendo levado Exatamente. assim. Foi seguido as metas nacionais e discussão muito caseira e nada de legislação com planejamento, diagnóstico e assim por diante, né? Porque pressupõe essas questões. E os CONAIs, eles vieram justamente para poder dar essa abertura democrática da participação da população para discutir e formular um plano nacional, né? O CONAI é... Conferência Nacional de Educação, né? Exatamente. Que foi precedida das estaduais e também das municipais. Municipais, regionais, exatamente. E nesse sentido, Silvio, esse plano nacional já vem com atraso, de quase 4 anos, prevendo a próxima década, mas alguns pontos que nós discutimos na década de 90, depois, na primeira década do século XXI, né, por exemplo, gestão democrática. Santa Catarina e em outros estados não tem, né, Santa Catarina principalmente, né, agora eleição direta para diretor. Para diretor, que também não é só eleição direta para diretor, é toda uma discussão democrática dentro da escola, conselho deliberativo. Participação dos pais. Exatamente, tem mecanismo para isso. E Santa Catarina não foi feito por decreto agora no ano passado, né, com critérios aí que esdrúxulos na nossa opinião, né, que não é democrático coisa nenhuma, porque precede pelo princípio da não democracia, porque o decreto é monocrático. Põe os requisitos que poucos eleitos exatamente. têm. E já começa errado, e essa discussão primeiro, então tem essa discussão da gestão democrática que ela deixa, o plano nacional deixa muito aberto. Então Santa Catarina também é obrigada a fazer o plano estadual, e segundo o que está anunciado na imprensa, pela Secretaria de Educação, em vários outras instâncias, né, que até 15 de outubro é uma pretensão do governo do estado a fazer um plano estadual de educação. Até quando? 15 de outubro. De que ano? De 2014. Olha só, se ele pretende mandar essa discussão para a Assembleia Legislativa ainda esse ano, e esse plano tem que ser aprovado até junho do ano que vem. Agora eu pergunto para você, Silvio, que plano pode ser feito, né, em 45 dias e tal? O que o governo vem dizer é o seguinte: já temos muito acúmulo, né, nós já temos bastante acúmulo com relação a isso, porque foi feito os CONAIs, foi feito o próprio Plano Nacional de Educação, então a gente tem acúmulo e podemos fazer o Plano Estadual de Educação. O Plano Estadual de Educação, sem a participação dos maiores interessados, que é a comunidade escolar, tá? E eu quero aqui ser corporativista e dizer dos trabalhadores de educação que estão lá na escola, para fazer o diagnóstico da realidade e trazer aquilo que necessita para dentro do plano estadual, vai ser apenas um encaixe daquilo que já vem discutindo nacionalmente, e aí que o Estado vão ter que se adequar, e aí impor lá para a comunidade escolar, né, aquelas discussões que, obviamente, foram tiradas dos CONAIs, que vieram também de lá. Mas hoje nós temos outra realidade. Por quê? Porque esse Plano Nacional de Educação, ele teve mudança no Congresso Nacional, Silvio. Não é puro. Não é puro. A gestão democrática, por exemplo, ela está muito vaga. Né? É outra discussão. A regulamentação do piso nacional dos trabalhadores do magistério, né? Que também está muito vaga, que fala do piso, mas também não discute uma carreira nacional. Outra discussão com relação à remuneração, agora eu vou falar um pouquinho, a meta 17,
ela tem por prioridade, por objetivo, aproximar o vencimento dos trabalhadores de educação com os demais vencimentos de outros trabalhadores com o mesmo nível de formação. Né? Mas também não fica vaga, né? A regulamentação do custo aluno-qualidade, porque não é só custo aluno que se debate. Nós temos uma atenção para que o debate seja qualidade, porque não basta ter custo aluno, mas qual é o custo desse aluno? Tem qualidade ou não tem qualidade, Silvio? Quem decide o que tem qualidade ou o que não tem qualidade? Então, aí tem que ser discutido. Tem que ser discutido. Então, essas questões é necessário, Silvio, que nós apontamos também para o Plano Estadual de Educação. Então, se tem que contrariar as diretrizes nacionais e tem que apontar para a realidade, esse é o momento. E nós precisamos de um debate amplo. Certo. Não é o Estado propondo as metas de cima para baixo, chamando as entidades para que elas em pouco tempo possam subscrever um projeto que vá para a Assembleia Legislativa. Então, o SINT, nós estamos fazendo o debate na direção do SINT com relação a isso. Vamos com certeza mobilizar a nossa categoria com relação a isso. Vamos tecer as nossas críticas ao projeto e vamos contribuir, sim, com o debate na sociedade. Se essa conquista vai ser pela nossa mobilização ou essa conquista vai ser pela mobilização da sociedade em geral, o importante é que nós temos que conquistar isso. E depois é outra discussão, né? Nós vamos ter que discutir na Assembleia Legislativa que vai ser aprovado o plano. Certo. Para encerrarmos, só um adendo, né? O professor citou custo aluno. O custo aluno é calculado levando em consideração as instalações, os professores, merenda, material e tudo, né? E esse custo aluno é que define quanto dinheiro vai ser repassado para os estados, para cada município, né? Então é um tema bem importante e que não é muito abordado. E nunca sobra tempo, né, professor, para a gente falar tudo que precisa ser falado aí no ramo da educação. Sem dúvida. Professor Luiz Carlos Vieira, coordenador estadual do SINT, visite o www.sint-IFEM também, né? sint-sc.org.br para ter acesso ao que o professor Luiz Carlos comentou, para ter acesso ao professor e muito mais. Faltou mandar um alô, um agradecimento para quem, professor, para fecharmos esse Floripa em Foco? Eu gostaria de encerrar, Silvio, dizendo que nós continuamos com a nossa campanha salarial, com o nosso mote, né, a nossa campanha Basta Colombo, porque nosso entendimento, né, o governo do Estado deixou, não só esse governo, mas os demais anteriores também, que é um acúmulo, né, mas ele representa todo esse acúmulo, deixou de contribuir para que a educação catarinense fosse melhor. E se ela é hoje e tem índice de qualidade, é graças aos trabalhadores de educação que se esforçam para que ela tenha qualidade. Porque o Estado, como vista em vários análises técnicas do Tribunal de Contas e outras instituições, está deixando a desejar no seu investimento, na sua qualidade. E não vamos acreditar nesses discursos eleitoreiros, né? Discurso de ocasião, porque aqueles que estavam aí não fizeram. Então não é agora que vão fazer. Então nós temos que acreditar no novo, né? Nós temos que acreditar que possa haver mudança e nós temos que acreditar sempre que nós temos a capacidade de mudar essa realidade. Né? E você que é trabalhador de educação, e você que luta por uma educação e acredita na educação, lembre-se que teu voto tem um valor. E nós não podemos entregar o nosso voto para quem só usa nas ocasiões ou de forma oportunista essa questão eleitoral. Foi feito muito isso, né? Vender o voto por ninharias e veja onde é que chegamos. Obrigado pela presença, professor, é sempre um prazer. Obrigado você, telespectador internauta, pela audiência. Daqui a pouco tem a reprise a partir das 22 horas, aqui na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br.